É uma guerra que ela está extrapolando todo e qualquer. Eu estava relendo a Convenção de Genebra da guerra. O Netanyahu ele está infringindo todos os artigos. É ataque ao hospital, ataque à criança, separação de famílias, enfim, não permitindo corredores humanitários, né? Fazendo remoção em massa. Assim, eu queria perguntar para vocês quando o Netanyahu vai parar? Eu pergunto isso para a Patrícia, que o Biden parece ter entrado em campo, e depois a gente volta com o Sérgio para falar um pouco Uhum, dessa questão, uhum, enfim, do uhum. assassinato do pessoal da ONG. Pergunta difícil, né, Weber? Entendo que quando houver uma mudança na ação vinda daqui, desse lado do mundo, mais especificamente do governo norte-americano, enquanto houver, né, armamento e força militar para ação militar em Gaza, Benjamin Netanyahu disse que não vai parar, disse que vai seguir com a operação militar em Rafah. Fato é que aconteceu uma ligação telefônica entre Joe Biden e Benjamin Netanyahu esta semana. Fontes do governo americano relataram a jornalistas daqui que a paciência do presidente americano, né, já está se esgotando com o premier israelense, e foi uma conversa, segundo relatos, nesse tom. A Casa Branca soltou uma nota logo depois do telefonema entre Biden e Netanyahu, afirmando que o presidente americano deixou claro que a política americana em relação a Israel agora vai ser pautada ou determinada a partir das provas que Israel demonstrar de que está agindo para proteger vidas de civis. Foi uma mudança de postura? Foi. Foi um telefonema em que houve uma pressão? Houve. Houve mudança de posição e de atitude? Ainda não. Por isso que a pressão ainda existe, né, Weber? E por isso que a realidade ainda não mudou, porque os armamentos seguem a ser enviados para Israel, o apoio militar continua a ser dado, apesar de que no discurso houve esta mudança. Então, o que pode parar Netanyahu? Que os países parem de mandar armas. E é isso justamente que uma resolução das Nações Unidas, do braço das Nações Unidas, que trata de direitos humanos, uma resolução que foi aprovada hoje, inclusive, em Genebra. Essa resolução pede para que os países parem de suprir, parem de enviar armamentos para Israel enquanto não houver o cessar-fogo. Essa é uma notícia de sexta-feira, Weber. Muito bem. Serginho. Pois daqui, pois é, eu estou aqui lutando contra o vento, continuo lutando contra o vento, e nem como o galo, né? Lutando contra. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho para quem não acompanhou essa história dos trabalhadores dessa organização humanitária, né? A World Central Kitchen, ou Cozinha Central Mundial, na tradução literal aí em português, para as pessoas entenderem um pouco mais o que aconteceu. Isso foi na segunda-feira, eles estavam na região de Deir al-Balah, que é uma região, em tese, já sob controle do exército israelense. Portanto, numa convenção de guerra, a força que ocupa é a força responsável por manter a segurança daquele lugar. Aí a gente vê aí os carros, e eram 7 pessoas que estavam nesses 3 carros. Eu acho que a gente tem a imagem deles aí, dessas pessoas que morreram. Eram 3 aqui do Reino Unido, um da Austrália, um da Polônia, um palestino e um que tinha a cidadania dupla dos Estados Unidos e do Canadá. Eles levaram 100 toneladas de alimentos para um galpão, voltavam para a região do Porto. Aliás, foi essa organização que ajudou a abrir essa rota marítima do Chipre até a faixa de Gaza, que hoje é a rota que mais leva alimentos para a faixa de Gaza. Eles estavam nessa rota, uma avenida na beira do mar. A organização disse que tudo estava combinado com os israelenses, os carros estavam identificados. E o que aconteceu, como o Weber disse no início do programa, é que houve um bombardeio no primeiro carro, foi um drone que lançou um míssil no primeiro carro, houve sobreviventes nesse primeiro carro. As pessoas embarcaram no segundo carro, que também foi bombardeado. Havia um terceiro carro que tentou ainda salvar as pessoas, mas ele também foi bombardeado. Então, portanto, foram 3 carros, na sequência, sucessivamente bombardeados, 3 carros identificados como sendo dessa organização não governamental, e
com os israelenses avisados. Peraí, O olha que aí, Sérgio, Israel só um disse momentinho. Sérgio, foi... olha aqui, o Sérgio estava mencionando, isso é importante na cena anterior, e que você tem a identificação, a logomarca desse World Central Kitchen, né? Ou seja, nos carros. Isso é importantíssimo também para a convenção de guerra, o carro devidamente identificado, ou seja, então, quando o Sérgio menciona, não é à toa. Você vê que isso é o capô, o teto do carro, o carro com bem claro do que se tratava, né, Sérgio? Desculpa. Exato, exatamente isso. Esse é só mais um indício, Weber, porque havia uma comunicação entre essa organização e o exército israelense de que essa movimentação aconteceria. Ou seja, Israel estava avisado, tinha informação de que eles fariam aquele percurso, de que eles trafegariam por ali naquele momento. Então, daí a indignação de governos mundo afora sobre o que aconteceu. Israel chegou a dizer que um dos operadores confundiu uma sacola que um dos trabalhadores carregavam com uma arma, né? E resolveu atirar, que eles foram confundidos, enfim. Esses argumentos de Israel admitiu, usou essa expressão, que foi um erro gravíssimo, né? É exatamente isso que está escrito no comunicado das Forças Armadas de Israel, divulgado há algumas horas, e por sua vez, a World Central Kitchen, na Cozinha Central Mundial, divulgou um outro comunicado dizendo que a mudança tem que ser sistêmica. Não adianta Israel lamentar a morte desses trabalhadores humanitários se não houver uma mudança sistêmica na maneira em que o país faz ataques na faixa de Gaza. E aí a gente vai para aquilo que você citou, Weber, que é a questão da inteligência artificial, que os israelenses, aliás, negam que estejam usando, mas não é a primeira vez que surge essa história que mostra que pessoas são tratadas como alvos de diferentes categorias e eles calculam, inclusive, o número de eventuais casualidades, né, eventuais mortes de civis em ataques que vão fazer. Quando nós chegamos aí a 33 mil mortos, um número que é respaldado, inclusive, pelos Estados Unidos, principal aliado de Israel, é de se supor, não é difícil a gente concluir que muitos desses civis palestinos morreram em circunstâncias muito parecidas com a desses trabalhadores da agência humanitária, ou seja, com ataques que foram frutos de um erro, sem critérios, na verdade.